Aqui pega a visão, aqui no sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo. Olá pessoal, eu sou o Arthur Henrique, seja bem-vindo ao projeto Saber e Versos Podcast. É um projeto do Mais Ciência, um projeto do Pré-Vestibular Social Jorge da Paz Almeida. Esse projeto está sendo gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, onde abordamos alguns assuntos voltados para a prova do Enem. E hoje vamos conversar também com a professora de Química e coordenadora de Políticas de Povos e Comunidades Tradicionais, Mirna Lúcio. Oi, galera, bem-vindos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá que horas vocês estão ouvindo isso. Vamos trocar um pouquinho de conhecimento. E hoje também a gente está com o tutor do Pré-Vestibular Jorge da Paz, o Thiago Lopes. Isso. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Thiago, eu sou estudante de Economia da Universidade Federal Fluminense e sou tutor de Química do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida. Mantém aqui. Isso Tá. aí. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os principais assuntos da Química no Enem e o que é preciso saber. Vamos começar pela primeira pergunta. Thiago, o que é de mais importante na Química? Eu acho que essa pergunta vale para vocês dois, eu vou querer a resposta dos dois, tá bom? É até capaz de gerar um debate filosófico nessa pergunta, né? Mas eu acho que a gente tem a compreensão e o entendimento de que a química é tudo. Tudo é formado por ligações químicas. Então, a gente acorda de manhã, a gente consome o pão, que é formado através da fermentação, a gente calça um tênis, que tem a borracha formada através de ligações químicas também, o tecido que a gente veste nas nossas roupas, tudo, a vida, a morte, tudo tem ligações químicas. Então, ter esse entendimento, ter a compreensão dessa relevância já é um passo bem grande, né, Mirna? Sim. E lembrar que a química também ela é uma construção diária. Então, você inicia o seu primeiro conhecimento com a química e ela é sequencial. Tudo que você aprende, você vai usar lá na frente. Então, não existe algo dado aleatoriamente, porque tudo ele vai se interligar em algum momento. Entendi. Sim. Aí, como entender o estudo da matéria? Entendendo primeiro o que é matéria, né? Matéria, basicamente, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo é matéria. Esse é o conceito básico que eu trato com os alunos. Ela tem outras características, né? Tem 8 características, compressibilidade, indestrutibilidade, Impenetrabilidade, sim. indestrutibilidade, compressibilidade. Sim. Eu tratei com os alunos o conceito de indestrutibilidade, que a gente pensa, nossa, uma coisa indestrutível. Aí a gente traz o pensamento de Lavoisier, né, que falava que Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Então, a matéria é transformação. Então, tendo entendimento desse conceito básico, é essencial. Compreender também como que ela se comporta em determinadas situações através do estado da matéria, né? Como que as partículas se comportam no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, como que é o processo de transfiguração, né, desses estados, né? Então, assim, sabendo esses principais tópicos, o aluno já consegue desenvolver bastante coisa. Isso aí. Então, qual a importância dos átomos ou dos modelos atômicos? Eu acho que se matéria é tudo que está no ambiente, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, os átomos são os bloquinhos que edificam a matéria, né? Tudo é composto de átomo. Então, assim, é importante saber que tudo é composto por átomo, tudo é composto por matéria. Sobre os modelos atômicos, os primeiros que desenvolveram, né, o conceito de átomo foi um pessoal lá antes de Cristo, então é milenar, tecnicamente, o Demócrito e o Leucipo. Esse estudo ficou assim à deriva por um longo tempo, no século XIX. Alguns cientistas retornaram com essa conceituação, com esse estudo, né? Primeiro foi Dalton, você me corrige se eu estiver errado na ordem. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. E o que a gente usa hoje é de um nome muito difícil, O modelo atômico atual, meu filho. É o modelo atômico atual, exatamente. É um nome de norueguês, eu acho. Na sala de aula, não consegui fazer a pronúncia, aí a gente tratou como Joãozinho. Então, esse aqui é o modelo do Joãozinho.
Mas é um modelo que ele se difere porque ele meio que abandona as camadas, né? Sim, ele é tratado como ondas. Com Os ondas, partículas, sim, ele é sim, tratado sim. como ondas, a forma de organização dos elétrons. Exatamente. Mas aí, pensando no modelo atômico, o importante aí para a galera é mais a questão histórica de como foi essa construção, porque o conhecimento ele é construtivo. Então, para você entender até onde você chega, que hoje a gente usa o Rutherford-Bohr como principal para essa galera do ensino médio que quer pleitear o nível superior, então eles não chegam na ondulatória. A gente pode até falar quanto à existência dela, mas eles não lidam propriamente com esse conceito. Então, o Rutherford-Bohr, você precisa de um pouco do conhecimento de como era pensado anteriormente um átomo, para você ver como foi esse crescimento e como foi essa organização para a gente chegar hoje nas possibilidades. Inclusive, a partir desse modelo de Rutherford-Bohr que a gente consegue explicar também as ligações químicas. Então, o modelo de Dalton não explicaria jamais o modelo, as ligações químicas. Assim como você falou, você pensa como bloquinhos de construção o átomo. Então, essa tendência de pensar bloquinhos de construção é muito ligado ao conceito de Dalton. Já o conceito de Rutherford-Bohr, você tem uma interação intramolecular e intermolecular. E aí você tem que fazer uma análise entre elétron, prótons, a importância dos nêutrons, que o nêutron está fazendo ali. Então, abordar o modelo atômico é trazer um conceito histórico, como foi essa construção, para o que a gente tem hoje. Então, a questão ondulatória, hoje, no nível médio, a gente não trata. A gente cita, que a gente vê que alguns vestibulares falam sobre a existência dela, mas eles também não se aprofundam tanto. Porque não é a intenção do Enem saber que você sabe o modelo ondulatório. Eles querem saber se você sabe colocar de forma prática e aplicável no dia a dia esse conhecimento. Entendi. Aí, o que é a eletroquímica? A eletroquímica, ela é o estudo da energia. Então, aí a gente tem a pilha e a gente tem a... Peraí, volta aí, filho, que eu... Cabeça. Deixa eu voltar. Eletrólise. Que a eletroquímica, ela estuda primeiro a transferência energética. Então, antes da gente entrar em eletroquímica, a gente tem que lembrar da conceituação de Knox. A gente precisa pensar a oxidação. E esse processo nada mais é do que um elemento que vai perder elétrons e alguém que vai ganhar esse elétron. E aí a gente está lidando com um conceito anterior, que é as ligações iônicas. A construção da química ela é passo a passo. Primeiro a gente fala de ligações, para vocês entenderem o que são os íons. E aí esses íons vão ser formados no NOx, no estudo de NOx. Então, vão ser cargas positivas, cátions, cargas negativas, ânions. E aí, para a gente entrar na eletroquímica, para ver de fato como funciona essa transferência de elétron. Então, a gente tem o anodo liberando essas cargas elétricas indo para o catodo. Então, a gente tem a pilha, que é em si, que ela se autoalimenta. A pilha é um processo de autoalimentação, então não é algo que necessita especialmente de algo externo para funcionar. Já a eletrólise ele precisa de uma bateria externa para que seja feita também esse processo de perda, o ganho de elétron, só que são funcionalidades diferentes. A pilha eu tenho como objetivo fazer com que coisas funcionem. Eu tenho objetivo com que o telefone funcione, que é a bateria dele. Eu tenho objetivo com que o controle funcione, que a pilha de brinquedo de criança começa a gritar, sabe? Essa é a função da pilha. A eletrólise, hoje, a gente usa muito pensando manutenção do meio ambiente, que é uma tentativa de limpeza de peças oxidadas, majoritariamente de metais, para fazer reutilização. Então, a eletrólise está muito presente na... Ai, gente, esqueci o nome. Pô, deixa eu fazer uma pergunta muito burra. A lâmpada também é a forma do eletrólise por conta da tomada, não, né? Não, a lâmpada é um circuito de corrente elétrica. Ah, A entendi. gente não tem um processo de eletrólise ali. Ele só dá a luz através da corrente elétrica que a gente recebe. Transmitido. Isso. Ah, tá, entendi. Então, posso passar para a próxima pergunta? Eu lembrei. Desculpa. A eletrólise é usada no processo de reciclagem. Tá. A palavra sumiu, mas o processo de reciclagem hoje, que a gente utiliza no dia a dia, que ainda é muito escasso ambientalmente, que é extremamente necessário, mas ainda escasso, na química a gente usa a eletrólise para poder reaver metais que foram corroídos, que tiveram
esse processo de ferrugem, a gente consegue fazer uma limpeza dele e reutilizar o material. Tá, entendi. E o que é a termoquímica? A termoquímica ela é o estudo das transformações. Como o colega que falou, tudo da química é a transformação. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A termodinâmica ela vai tentar explicar de forma muito mais aprofundada e, às vezes, até de forma quantitativa, como isso está acontecendo. Então, aí a gente tem transferência, a gente tem alguns conceitos, que é o calor, temperatura e energia. Apesar de no dia a dia a gente dizer que tudo é a mesma coisa, eles não são a mesma coisa. A temperatura é algo que eu posso variar. A energia é o que pode ser passado. Então, o processo de passagem de energia, de transferência, essa transferência do calor, a gente chama ela de energia. Então, a termoquímica ela estuda de forma mais aprofundada essas transformações, e majoritariamente no estado gasoso. Porque aí a gente precisa levar em consideração exatamente por ela ser vamos dizer de forma grossa, ela é bem uma técnica fina, que a medicina usa como algo muito preciso. Uhum. Ela é muito fina. Então, para lidar com ela, algo no estado sólido ou algo no estado líquido vai fazer pouquíssima diferença. Então, sempre que a gente lida com a termoquímica, a gente lida com reações majoritariamente em estado gasoso, e mesmo que exista algum componente em estado sólido e líquido, e aí essa vai ser a pegadinha no Enem, que eles podem colocar um desses componentes nesses dois estados, sólido e líquido, e a pessoa precisa entender que ele não vai participar. Ele vai estar Ele no não gasoso. participa da reação. Ele vai estar ali, não vai interferir em nada, mas se ela precisa, se a adolescente não tiver esse conhecimento Esse prévio, macetezinho, né? sim, ele vai colocar influencia na conta. E aí a matemática, meu filho, só é uma coisa só. A matemática a gente não dá volta. Aí é quando a gente começa mesmo a usar a matemática dentro da química de forma mais... como é que eu posso pensar isso? Não tem a palavra. Não. Frequente. Ela é precisa. De forma precisa. Isso, porque quando a gente está lidando com líquido ou sólido, com reações em meio aquoso, a gente tem algumas variações ali que podem ser tidas como um erro possível. Mas quando a gente está lidando no estado gasoso, ele precisa ser mais preciso ainda, que aí Não que vai ter- entra a química analítica. Não existe margem de erro nessa equação. Existe. Tudo Existe? tem erro, tudo tem erro. Nada 100%. Nada 100%. Sempre existe, mas a margem de erro é bem menor do que se a gente estiver lidando num meio aquoso. Entendi. E aí, como explicar as reações orgânicas? Então, pensando essa construção da química, as reações orgânicas nada mais é do que a junção de todo mundo. A gente sempre vê reações orgânicas, a galera sempre coloca cadeias carbônicas muito grandes. Então, a gente vê uma estrutura que, a princípio, apavora. Mas ela é com conceitos muito básicos, com conceitos de ácido base, são conceitos de substituição. E aí, esses conceitos, se eu pensar ácido base, eu vou formar sal e água. Vamos pensar assim, que é que a gente tem nessas reações. E é exatamente isso. São reações com cadeias maiores, que as cadeias carbônicas. Elas não são pequenas, como a gente coloca no início, mas elas são um aglomerado de muitos carbonos, hidrogênios, e na nossa atmosfera oxigênio. Então, assim elas vão sendo feitas. E nas suas extremidades, a gente precisa ver quais são os elementos que vão tender a fazer exatamente as ligações de perda ou ganho de elétron. Então, alguém vai sair para outro entrar, e aí a gente vai ter uma substituição. Isso vai depender da sua eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, ou seja, aquele que vai fazer uma junção, uma ligação mais forte. Quando a gente está falando de ácido base, a gente vai formar sal e água, e a gente vai ter cadeias na ponta sua hidroxila. E aí, quando a gente fala de ácido base, é importante a gente não só usar o termo hidrogênio ou OH, porque as crianças vão ver o OH, mas no texto vai estar dizendo hidroxila. O OH nada mais é do que uma hidroxila. Então, são esses conceitos que a gente não pode perder no decorrer do conhecimento. Então, a gente vai ter na química orgânica substituição, a gente vai ter na química orgânica adição, a gente vai ter a desidratação, que nada mais é do que no meio ácido a gente vai
eliminar o OH e num meio que já tem muito hidrogênio disponível, vai formar água. Então, é aí que a gente entra um pouco na química orgânica. Né? Assim, nada do conhecimento anterior vai ficar para trás. Tudo vai ser usado dentro da química orgânica. Tá. Muita Essa coisa. matéria complicadérrima, gente. Eu tô boiando aqui, cara. Descobri que eu tinha que estudar mais química quando eu fazia meu ensino médio. Ainda bem que eu escolhi a humanas, passei no Enem. Muito bom. Mas aí, vamos para a última pergunta aqui. Como funciona a tabela periódica e é preciso gravar toda ela para o Enem? Então, a tabela periódica, basicamente, é uma ferramenta para tabelar os elementos químicos encontrados na natureza. Hoje a gente tem elementos sintéticos também na tabela, mas basicamente ela serve para isso. Ela agrupa os elementos em famílias e grupos e, enfim, auxilia, né, o estudo da química. Sobre gravar a tabela periódica, eu não sei o que você acha. Eu acho que desnecessário, a não ser que o aluno tenha uma paixão muito grande por química, goste muito de estudar química, ou tenha uma facilidade muito grande de gravar coisas. Mais facilidade de gravar. Mesmo Só- gostando, eu não eu só- gravei. eu só Porque, gostei. assim, são 118 elementos. Só gostei na parte do Breaking Bad. Você... É muito Eu bom, nunca- né? Tu nunca viu? Eu nunca vi. Excelente. Eu Nossa, tenho- excelente. Não, eu tentei. Eu abri É. o primeiro capítulo e dormi. Que isso. Foi péssimo, né? Só gostei da tabela nessa parte aí. Enfim, então você não precisa gravar a tabela periódica para ir bem no Enem, mas você tem que ir para o Enem sabendo elementos básicos. Então, sabendo que H é hidrogênio, sabendo oxigênio, carbono. Você não precisa gravar o Moscovio, o Copernício, né? Mas esses básicos aí, hidrogênio, carbono, oxigênio, ouro, cai muito, né? Ferro, Cloro, nitrogênio. ferro, hidrogênio. Então, esses aí você tem que saber, porque são os mais usuais, são os mais, entre aspas, simples, né? E são o que a gente espera que caia no Enem também. Sim, mas na tabela periódica é importante também pensar, é entender, não é gravar. Entender a É você tabela. entender Exatamente. como é dada a organização dela, como são as famílias delas, como são os períodos dela, o que isso faz com pensar nesse crescimento do conhecimento. O período nada mais é do que a quantidade de camadas ao redor desse núcleo. Então, assim, quanto maior um período maior, quanto maior o período, vai ficar redundante. Fica redundante, gente. Mas quanto maior o número de camadas, maior vai ser esse átomo. Então, aí vai atrapalhar um pouco em algumas ligações. Quem vai ser a preferência na hora da ligação? Quando a gente está falando de famílias, a gente está falando exatamente de famílias que têm tendência a doar e famílias que têm tendência a receber elétrons. Então, aí a gente também está falando sobre essa troca mais em frente. Então, o estudo a tabela periódica em si é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que você tem que entender. Como ela foi construída, por que ela é desse jeito e o que você pode tirar da tabela periódica de informação. Esses elementos básicos que precisam ter noção da existência, porque você precisa, é mais para facilitar a sua vida. Principalmente você vai procurar aí da família dos metais, dos ametais, é um elemento de transição. Raramente são usados os Sintéticos. os sintéticos. A gente aborda muito em sala de aula, porque acaba sendo conteúdo para estimular matéria, né? para estimular a matéria. Mas raramente pega. A tabela é importante entender. Entender a construção dela, por que ela foi feita assim, que também está bem ligada aos modelos atômicos, né? Sim, com certeza. É o conteúdo posterior à modelagem atômica, né? Uhum. E assim, não adianta você ter a tabela e não saber interpretar isso que você falou. Quando eu fiz a prova do IFE, eu fiz o ensino médio do IFE, eu recebi o meu cartão de prova com a tabela periódica. Eu acho, Sim. eu acho Lá. que não sei Sim. se o Enem faz isso, mas Não, o Faz, Enem faz também. Faz sim. É porque O eu dia de ia Ciência da perguntar Natureza nisso. tem na última página Tem a tabela a tabela, periódica. eu acho que eu lembrei Então, disso aqui. Tem a tabela, dessa gente. tabela. Ali, mas se você não souber interpretar, se você não tiver entendido, nada serve. É verdade, Então, sim. Tem que entender. Saber onde que é o proto, o que que é a massa, como é que eu faço. É isso, tem que entender. E ela é colorida, gente. Nem todas. Nem Ah, no todas. pré-vestibular é Todas. colorido. E é porque a gente já tem, né, essa diferença da tabela de metais alcalinos terrosos, alcaloides. Então, Metais. Da minha então a gente tem coloridinha. isso. Mas quando eu abordo, na verdade, eu abordo metais e ametais.
Entendi. Entendeu? No máximo, aí a gente fala dos halogênios, porque aí os halogênios são importantes na química orgânica. Uhum. É a galera que vai estar fazendo algumas ligações. Mas, no geral, essa divisão metal alcalino terroso já foi deixada há um tempo na discussão. Então, essas tabelas mais coloridas, assim, são as mais antigas. As mais recentes, elas geralmente têm 3 cores. 4 cores. Metais, ametais, família do lantonídeos e a família do actinídeos. Aí, gente, segura essa dica aí, filho. Eu vou te pedir um favor. Tem Pode um falar. link lá, a tabela periódica que eu montei para vestibular, eu coloquei um QR Code que tem um link que vai para um site que, tipo assim, fala sobre todos os elementos. Então tem foto do elemento, tem, sei lá, aspectos sobre o odor dele, sobre a composição dele, como que ele foi, quem descobriu, quando que descobriu. Vou pedir que você coloque o link na descrição, pode ser? Vou deixar disponível, pode deixar. Fica à Ótimo. vontade. Então, gente, vamos seguir para as considerações finais, tá bom? Gostaria de agradecer por terem visto esse episódio, tá bom? Com essas pessoas maravilhosas que deixaram ótimas dicas, é um resumão para a prova do Enem para vocês aí. Agradecer ao Douglas, que está por trás das câmeras e faz a edição dos nossos vídeos, que ele explique. E agradecer também os convidados presentes, o tutor do pré-vestibular, Thiago Lopes, se quiser dar a sua consideração, fica à vontade. Eu agradeço pela oportunidade de vir aqui, pelo convite, né? Espero que minha participação aqui faça diferença na vida de quem assistir, né? Na vida do vestibulando que assistir. E é isso. Agradecer também a professora Mirna Lúcio, quiser considerar, Ai. fica à vontade. Gente, obrigada aí por estar ouvindo a gente, por estar vendo um pouco desse conteúdo. Provavelmente, em algum momento, fui um pouco confusa, mas é porque a química ela não é confusa, mas ela tem muito conteúdo. Então, a gente tenta aqui diminuir o máximo possível, enxugar o máximo possível para dar alguns tópicos importantes para serem pensados, para serem analisados. E estamos aí, precisando. Aí, rapaziada. Eu vou agradecer vocês, muito obrigado por terem visto esse episódio. Pedir para vocês seguirem a gente no pré-vestibular social Jorge da Paz Almeida nas redes sociais. Deixar o comentário no vídeo, deixar o like. E fé. Tamo junto, rapaziada. Do jeitinho brasileiro de se apresentar a você. Saber e verso, seja bem-vindo.